Você até pode trancar a porta da sua casa e tomar o maior cuidado com a segurança do seu lar, mas e a segurança da sua mente? E a porta da sua consciência que você insiste em deixar aberta, permitindo acesso de inúmeras influências, comentários, desafetos, discussões e um monte de coisa negativa ou caótica dos outros ou dos ambientes que frequenta. Um emaranhado de entropia que só convulsiona os seus pensamentos, te deixando sempre pesado, com aquele raciocínio totalmente desafinado. Por isso você não consegue pensar direito. Por isso suas ideias não estão funcionando do jeito certo. Por isso talvez você não esteja em sintonia com as suas próprias ações e objetivos. A verdade é essa. Ultimamente não estamos respeitando as nossas mentes, muito menos o nosso próprio espaço. Ficamos completamente conectados, tentando consumir de tudo, enquanto o raciocínio em si não pensa em um único plano, enquanto você se esquece das próprias características e virtudes, enquanto seu rumo não tem uma única necessidade bem definida. Por isso, fique indisponível, não para se isolar de um modo extremo e sem muito objetivo, mas para que de fato você se relembre de quem é, para que você se reorganize e encontre sua essência. Ou seja, ficando indisponível para o mundo e disponível para si mesmo. Quer despertar desse modo do jeito certo? Quer finalmente resetar sua vida e começar um rumo mais decente, com mais conexão com você mesmo? Então vamos ao que interessa. Desapareça sem anunciar. Tem gente que nas redes sociais, até na hora de finalmente começar uma mudança de vida, vai lá e anuncia, vai lá e expõe. Posta alguma postagem meme ou até séria com uma frasezinha de efeito, com aquela famosa mensagem de cansei de todos, agora irei me isolar. Hoje eu começo minha disciplina. Esse mês é uma nova fase para mim, de muita riqueza, de muita prosperidade. Sabe? É tão tosco, porque o fato da pessoa anunciar isso, o fato dela tomar a iniciativa de mudar, mas precisar expor isso nas redes, só demonstra insegurança, só demonstra que ela não está convicta dessa mudança em si, porque se estivesse, faria aquilo quieta. Até porque, entenda, quer se tornar disciplinado, quer se afastar de pessoas que por muito tempo te atrasaram, quer terminar um relacionamento que já não dá certo, tudo bem, mas faça isso sem enrolação, faça isso sem reclamação, faça sem anunciar. Não fique ao redor procurando respostas, não fique expondo sua vida, postando frasezinhas motivacionais ou que anunciam sua mudança, esperando que alguém te convença do contrário ou que alguém te apoie e te aplauda. O que você está esperando? Mudanças concretas são feitas com ações diretas, com um comportamento em si de silêncio e inteligência. Não é você, na insegurança, ficar pensando e tentar pegar uma opinião, anunciar para ver qual será a reação das pessoas. Não. Isso quem faz é quem já logo no começo estraga a mudança. É quem logo no começo já está sabotando a si mesmo. Agora, se você fica quieto, analisa suas possibilidades, entende o que é necessário e o que não é, e faz de pouco em pouco essa purificação, esse ato de eliminar essas coisas, de se afastar de outras, de não tolerar mais determinadas circunstâncias e ambientes, e faz isso quieto, faz isso com uma mudança plena em sua mente, aí sim você está usando o potencial de realmente mudar. Sabe, ninguém quer saber ou tem que saber que você está cansado dos outros. Ninguém precisa entender que você agora começará a sua disciplina. Só faz isso quieto, porque no silêncio e planejamento você inicia essa jornada, esse processo,
um efeito positivo. O efeito de que ninguém sabe, o efeito de que você está no silêncio e de fato se concentrando, não fazendo isso por repercussão, por aplausos, por apoio, mas simplesmente fazendo por você. E esse ato honesto é o que realmente traz mudanças concretas, é o que realmente traz a ti uma realização genuína. Porque no silêncio, sem anúncios, você está convicto das suas ações. Você sabe o que precisa fazer. Agora, se já começa nessa insegurança de anunciar, você está se expondo e ao mesmo tempo procurando nos outros a força que você precisaria ter consigo mesmo. Então, como eu falei, entenda o que precisa tirar da sua vida, entenda o que deve aprimorar, aperfeiçoar e vá se distanciando, vá iniciando essas mudanças sem enrolação, sem anúncios, sem falação. Faça isso pleno de si mesmo, convicto no silêncio, porque dessa maneira você estará começando esse caminho com um efeito positivo. Desse jeito, você não fará papel de trouxa. Agora, se fica nessa de anunciar, você só faz papel de ridículo. E provavelmente por não ter confiança no que diz e naquilo que quer fazer, logo estará ao redor dos outros de novo, até sendo tratado como piada por essas coisas que tanto anunciou, mas nada cumpriu. Entenda, ninguém respeita quem fala uma coisa e depois faz outra. Você sabe bem disso, principalmente quando se trata de um draminha como esse. Porque se afastar não é só se isolar das pessoas. É você recuperar tempo, energia, fazer uma limpa na tua vida de tudo o que não funciona ou que não há mais conexão contigo, para então se reconectar consigo mesmo. Ou seja, não tem essa de ficar sozinho, mas só ficar sozinho fazendo graça, querendo chamar a atenção. Não há necessidade alguma de anunciar nada, porque é um ato individual que você faz tendo confiança em seu próprio potencial, querendo se reencontrar com a tua essência. Agora, se já começa uma decisão dessa dando brecha para influência e comentário alheio, então, como eu disse, você mesmo, no final das contas, não queria fazer isso. Você mesmo não estava convicto dessa mudança. Não tinha coragem de fazer o que era certo para si mesmo. Enfim, quer fazer certo? Só pare de chamar a atenção com isso. Se está insatisfeito com o teu caminho, se sente que precisa mudar, se já analisou que está indo para a direção errada, então que tenha pulso firme de fazer essas mudanças no total silêncio. Sem comentário, sem postar desabafos nas redes sociais, sem sair reclamando por aí. Ah, eu não aguento mais. Não tolero mais essas pessoas, quero mudar. Para com essa novela. É se afastar, selecionar bem as pessoas, definir bem os teus planos a partir de agora e começar esse novo rumo. É a partir desse momento as pessoas te convidarem para se descontrair, por exemplo, e você cada vez mais recusar quando sabe que é perda de tempo, quando sabe que é só exagero. É você demorar para responder, não por falta de consideração, mas porque já anda ocupado e focado com outras coisas. É você ter mais atitude, mais respeito com seu próprio tempo e cortar conversas, principalmente discussões inúteis, para que as pessoas que conviviam contigo comecem a se perguntar: para onde ele foi? O que anda fazendo? O que está acontecendo com ele? Esse teu ato deve criar dúvidas nas mentes dos outros, para que as pessoas naturalmente percebam essa tua mudança. Não simplesmente sair por aí anunciando com desabafos e reclamações, falando quem você irá ser, quem irá se tornar. Às vezes até postando uns memes na internet, postagens de motivação, que já está cansado, que agora é foco, que anda insatisfeito, que agora irá mudar. Convenhamos, você faz esse showzinho de exposição, de anunciar, porque quer que as pessoas percebam, quer receber aplausos, quer plateia, quer esse reconhecimento. Mas e aí?
E aí a mudança não acontece. Quando você tem essa exposição, você fragiliza o seu próprio comportamento. Você apaga o seu potencial querendo apenas representar, aparentar. Percebe? Então lembre-se, não anuncie a tua ausência. Apenas comece a definir o teu novo rumo e vá se apagando dessa vida e versão anterior. Esse é o ponto, não é anunciar, é ir se apagando de forma discreta e inteligente, sem chamar atenção, apenas convicto do que você deve mudar, de quem deve ser a partir de agora. Elimine partes suas da sua vida. Se você fica sozinho, se passa a ser mais ausente, mas carrega contigo manias e hábitos do passado, coisas que só te atrasam, que só te fizeram perder oportunidades ao longo do tempo, então você, na tentativa de mudar, pode na verdade se complicar ainda mais. Por exemplo, você finalmente mora sozinho. Conseguiu sair da casa dos seus pais. Talvez tenha se livrado de parentes tóxicos e agora tem o seu próprio canto, finalmente. Ótimo! Mas se não há disciplina em você, se você não tem muita maturidade ainda, esse ato de morar só, se não prestar atenção, pode intensificar os seus erros. Pode te colocar em uma péssima saúde e falta de organização com seus horários e metas, uma rotina terrível, porque nunca aprendeu a se cobrar. E se não se atenta a essa falha de raciocínio, se não entende que ainda não tem as habilidades e a mentalidade necessária para lidar com esse ato de morar só, você só se acaba, você se perde nessa tal conquista. Porque se você só focar no que acabou de conseguir, mas se não perceber esses erros graves que ainda comete consigo mesmo, se não analisar essas autossabotagens, essa excelente conquista pode não durar quase nada. Aliás, esse é um dos grandes problemas que fazem com que as pessoas, quando finalmente começam a se dar bem, vão logo tudo para trás de novo. É falta de base. E para que essa ausência de base não prejudique o seu início de rumo, você precisa eliminar certas partes suas. Partes que alimentam vícios, hábitos que só te atrasam e prejudicam seu desempenho diariamente. E pensamentos que te desmotivam, como se ainda estivesse ali, escutando seus parentes tóxicos. Mas agora, é essa voz na tua mente, te quebrando ainda mais. Vai por mim. Você tem que, além de mudar de ambiente ou se proteger das influências alheias, precisa também ser impecável consigo mesmo. Sem sabotagem, sem erros ridículos, sem esses mesmos hábitos que já te afundaram antes. Porque quando você finalmente entende que o problema não são só os outros, mas você mesmo, é aí que começa a se levar mais a sério, compreendendo as tuas falhas, compreendendo o que você já fez de ruim para si próprio e visualizando como pode corrigir isso tudo. E é essa percepção que deve criar na tua vida. Porque se as tuas metas não condizem com a forma como você se trata, então mesmo você alcançando, as coisas não vão para frente. Coloque isso na sua cabeça. Todo objetivo precisa de certos requisitos, de uma certa base para ter chances de dar certo e de se manterem depois. Não dá para você, por exemplo, almejar um sucesso profissional se não busca métodos próprios e um aperfeiçoamento das suas habilidades, como a comunicação ou o gerenciamento de tempo. Não dá também para você encontrar uma pessoa para casar, ficar procurando relacionamento, se ainda não sabe nem cuidar de si mesmo. Você não sabe dizer o que tolera ou o que não tolera. Teus princípios e aquilo que odeia. Se mal tem amor próprio, entende? Se mal tem esse autoconhecimento. Então, antes de querer, antes de planejar, antes de você se afastar totalmente, focar na tua vida para valer, que tal primeiro corrigir esse teu comportamento, essa mentalidade que anda tendo com você mesmo? Não revele interesses.
Cuidado ao falar o que você anda a fim de fazer. Cuidado nessas conversas onde a sua insegurança bate e você fica nessa vontade de comentar o plano que anda pensando em colocar em prática. E quer falar porque ainda não está convicto o suficiente de que dará certo. Logo, precisando ouvir dos outros aquele famoso: na verdade é um bom plano, segue em frente. Olha, se eu fosse você, tentaria isso. Sabe, você não precisa de comentários assim. Os seus interesses, seus planos, devem partir da tua análise, do seu nível de repertório e referências. Agora, alguém que só está ali te escutando, que talvez nem tenha autoridade para falar do assunto, talvez até esteja ali para fofocar depois sobre o que escutará de ti. O que essa pessoa falará? Algo de bom? Algo que irá realmente mudar? Lógico que não. Entende? Sem contar que você não testou nada. Ainda não colocou nem metade do seu plano em prática. E espera o quê? Como você acha que terá uma confiança sólida, uma visão clara sobre os seus interesses, se ainda nem se testou para valer nessa tal direção que almeja? E é muito problemático expor aos outros sobre os seus interesses, porque nesse início tudo é frágil. Não é um plano concreto, é só um interesse ainda, uma ideia, algo que você está tomando coragem para tentar. Então, qualquer influência, qualquer fofoca que se espalhe, qualquer comentário que você não esperava dos outros, já te faz desistir ou mudar de ideia. E aí, o que deveria ter só tentado, quieto, agora você mal sente vontade de fazer, porque falou, porque anunciou, porque quis uma opinião. Percebe que já não é mais só uma insegurança, já é um ato de desistência. E outra, quando as pessoas sabem o seu interesse, fica fácil de dificultar para o teu lado. Você praticamente coloca um alvo nas suas costas, ainda mais quando você não tem muita ideia sobre quem gosta e quem não gosta de você. Imagina, por exemplo, você mostra aos outros que tem interesse em tal pessoa, mas você ainda não tomou coragem de falar com ela. Aí, um cara que não gosta de você aproveita a chance e te sabota. Vai lá e fala mal de ti para a pessoa. Mancha a tua imagem sem que você saiba. E na hora que você finalmente for conversar com a pessoa, ela já terá ali uma opinião sobre você. Uma opinião ruim por conta dos comentários que escutou. E ela nem pensará se é mentira ou verdade. Em muitos dos casos, ela só definirá uma resposta na mente: o famoso não. E você não entenderá nada. Pensará que foi um erro teu. O que no final das contas foi um erro seu. Um exemplo simples, mas que acontece mais do que você pensa. Logo, silencia a tua vida, principalmente quando se trata das suas ideias e dos seus interesses. Que as pessoas descubram essas coisas em ti a partir dos seus resultados, não do que você fala por aí antes mesmo de tentar algo. Aliás, esse é o ponto. Se não tentou ainda, então tente em vez de querer falar alguma coisa para as pessoas. Aprenda isso de uma vez. Quando o passado persegue, você sabe quando é hora de se desligar e dar um passo para trás? Quando tudo o que pretende fazer parece que já há ali uma mancha do passado. Você não deixa de pensar em tal pessoa. O desrespeito ou falta de consideração dos outros te afeta todo dia ainda. A dúvida que as pessoas têm em você afeta a maneira como você mesmo se sente seguro em relação aos teus atos. Entende? Quando há essa grande nuvem preta em cima de ti, te seguindo por todo canto e te fazendo lembrar de tudo que há de ruim nas coisas que já ocorreram, ou que começaram no passado e ainda te afetam hoje, você não consegue encontrar paz em nenhum método, em nenhuma etapa da tua vida desse jeito. E não é a sua mente que está com algum problema direto. É só você no raciocínio errado. É você quem está insistindo em seguir em frente, jogando tudo para o fundo da sua consciência, quando precisa ser honesto consigo mesmo e parar um pouco. Sabe, às vezes não tem o que fazer. Você tem que dar um tempo.
não significa que irá se afastar completamente das pessoas, mas, como prioridade, deve organizar os seus pensamentos. Porque nada será feito em ordem, nenhum desempenho será realmente alcançado, nenhuma atitude será decente se a sua mente continuar afetada por coisas que ainda te prejudicam, que ainda abrem um buraco no seu raciocínio, mesmo que já tenham acontecido há meses atrás. Entenda, em alguns casos, você não ficará indisponível porque a influência das pessoas te atrapalham. Não. Às vezes, você precisa se ausentar porque as coisas que aconteceram lá atrás contigo, às vezes coisas que você mesmo fez contra a própria vida, ainda respingam negativamente no seu comportamento e pensamento de hoje. E vai por mim, é completamente normal. Há circunstâncias da nossa mente que são muito parecidas com uma máquina, e depois de certas circunstâncias, ela emperra. Não é nada de errado com a sua mente em específico. É só você quem não está se dando um tempo e fazendo a manutenção adequada que a tua consciência tanto precisa. E é basicamente silêncio e reflexão. Foco em si próprio e se relembrar do teu valor. Tudo o que precisa às vezes, então, é disso, desse exercício mental, dessa atitude que ninguém vê, desse ato de respeito com você mesmo, dessa consideração. Tente isso. Pegue um final de semana e não saia na sexta-noite. Não dê satisfação, recuse convites e fique na sua. Não enfiado no celular ou maratonando uma série, mas realmente pensando no que tanto está impregnado nessa tua cabeça. Porque quando você se ausenta por alguns dias, semanas, e foca em colocar a cabeça no lugar, você sai zerado disso, tirando um peso enorme de si próprio, por simplesmente ter respeitado o seu espaço, tanto o espaço físico como também o mental. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.